Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 19 de agosto de 2022, teremos 10 palpites. Sexta de grade cheia e sexta do over 2,5, galera, porque a gente tem muito jogo em competição de muitos gols. Tanto que a gente vai ter partidas na segundona austríaca, segundona alemã, campeonato dinamarquês da primeira e segunda divisão holandesa, ou seja, e muito mais. Ou seja, são todas competições de muitos gols, então é um dia que a gente espera que o over trabalhe bastante, assim como ambas. Mas antes, gostaríamos de apresentar a vocês a nossa nova parceira aqui do canal, lendasbet.com, uma casa de aposta excepcional com excelentes odds, uma cobertura incrível em diferentes jogos e competições e tendo tudo isso um layout bem intuitivo e com cores que me agradaram bastante. Além disso, você pode desfrutar de uma gigantesca gama de opções que vão dos tradicionais mercados de gols, dupla chance, vitórias, placar exato, o queridinho de muitos, os escanteios, que aqui a gente tem várias possibilidades nesse mercado em quesito, e demais outros mercados como ambas marcam apenas no segundo tempo, determinado jogador para marcar e muito mais. Então corre e aproveite que tem bônus de R$50 para novos usuários. Para isso, vamos deixar um link na descrição do vídeo para você acessar já e começar os trabalhos. LendasBet, a sua nova casa parceira. Então vamos galera, já solta aquele dedozão no like e já vamos começar o vídeo de hoje. Primeiro jogo, Áustria Viena 2 e Rapid Viena 2. Jogo válido pela segunda divisão austríaca, que a gente tem o Rapid ali em 13º com 3 pontos e o Áustria Viena em 14º com 2 pontos. Competição extremamente over, e apesar da gente estar falando de duas equipes na parte baixa da tabela, duas equipes com boas médias de gols, até porque o Áustria nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos 3 gols ou mais em todas as partidas. Já o Rapid Viena nos seus últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, em 4 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,50, uma cotação excelente para esse campeonato que tem uma alta taxa de gols. E aqui a gente já deixa logo de cara também a dica do ambas, porque o Áustria nos seus últimos 5 jogos, em todos eles tivemos ambas. O Rapid também nos últimos 5 jogos tivemos ambas. E quando se enfrentaram também tivemos ambas. Ou seja, foi aquilo que a gente falou no começo do vídeo. É um dia de muitos gols, são competições que têm essas características e a gente já começa lá na Áustria com um jogo de duas equipes que não vem nada bem na competição. O Áustria Viena não vence há 5 jogos, o Rapid também não vence há 5 jogos, mas são equipes que vêm marcando e vêm sofrendo muitos gols. E por ser dois adversários que estão ali na parte baixa da tabela, quase dentro da zona do rebaixamento, é sim um jogo de 6 pontos e um jogo também de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo, mas também fica de olho no ambas marcam. Passando agora para Pölten e o KSV 1919, é assim que muitos vão ver. Em algumas casas aqui está Kapfenberg, mas a gente vai usar o KSV também. E outro jogo dessa segundona austríaca que a gente tem o Pölten em sexto com 7 pontos e o KSV ali em 15º com apenas 1 ponto. Mais um jogo que a gente vê com boa tendência de gols, até porque o Pölten nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o KSV nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no placar.
Por isso nosso palpite para esse jogo também é no over 2.5 gols. A odd está na casa de 1,51, a cotação também já muito excelente para um campeonato que tem uma alta tendência de gols. Até porque o Porto em 4 rodadas apenas já fez 10 gols e tomou 7, ou seja, uma média altíssima para o início de competição. A mesma coisa acontecendo com o KSV, que já tomou 11 gols e fez 3 também em 4 partidas, e são duas equipes que vêm oscilando muito na competição. O Porto vinha com certo favoritismo por vir da primeira divisão da temporada passada, mas na última rodada já tomou um 5-2 do Sturm Graz 2, que é uma equipe que veio da terceirona austríaca. Então é um campeonato muito teoricamente bagunçado, mas um campeonato de muitos gols, onde as equipes tomam muitos gols, e isso fica evidente nos mandantes e aqui também nos visitantes, coisa que eu acredito que deve manter para esse jogo. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,51 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Magdeburg e Hannover, jogo válido pela segundona alemã Bundesliga 2, que a gente tem o Hannover em 12º com 4 pontos e o Magdeburg em 16º com 3 pontos, ambos com 4 jogos na competição alemã. E competição alemã é tendência também de gols, até porque o Magdeburg, nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. É uma tendência muito grande no dia de hoje, galera, já pode ir acostumando. Já o Hannover, nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram no único confronto entre eles, 4-2 para o Mag em 2021. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58, já está uma cotação interessante para um campeonato alemão, que a gente tem um Hannover com 6 gols marcados e 8 sofridos, contra uma equipe que vem da terceirona divisão da temporada passada, que já marcou 5 gols, mas tomou 9. É uma competição de muitos gols, são duas equipes que vêm com esse retrospecto, lembrando que o Magdeburg, nos últimos 3 jogos, são 3 derrotas e 3 derrotas com no mínimo 3 gols em cada um de seus jogos. O Hannover vem de uma vitória magra sobre o Regensburg, mas já vinha também de jogos muito movimentados. E no único confronto entre eles, a gente teve um placar muito elástico, vencido de 4-2 para o Magdeburg, fora de casa. Por isso nosso palpite não tem como não ser outro, e vai ser no mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58. Passando agora para Lyngby e Copenhague, jogo válido pela Superliga dinamarquesa, que a gente tem o Copenhagen, atual campeão dinamarquês, em 8º com 6 pontos, e o Lyngby ali em 10º com apenas 2 pontos em 5 jogos. Outra competição com alta tendência de gols e outras equipes também com bons retrospectos nesse quesito, até porque o Lyngby nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o atual campeão dinamarquês, que está com competições internacionais em curso, nos seus últimos 5 confrontos, em todos eles também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram, sempre confrontos muito movimentados, onde dos últimos 5 jogos, em todos eles, a gente teve 3 gols ou mais. Na verdade, a gente sempre teve 4 gols em cada um dos últimos 5 jogos, ou seja, um confronto sempre muito movimentado. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,68, uma cotação interessantíssima, excelente já para um Copenhague que está com a cabeça em competições europeias, mas que nesse atual campeonato dinamarquês já fez 10 gols e tomou 10 gols, isso em 5 jogos, galera. É uma média de 2 gols por partida, isso fazendo e isso sofrendo. Já o Lyngby já fez 6 gols e tomou 9, ou seja, é uma alta tendência das duas equipes a questão de gols. O Lyngby não vem muito bem, não vence há 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates. Já o Copenhague vem naquela oscilação, até porque, como eu falei, tá com foco em competições internacionais, vem de um primeiro jogo contra o Trabzonspor por 2-1, vai ter o jogo da volta na semana que vem, então isso pode ser muito interessante para a equipe mandante, que pode tentar fazer um bom resultado, assim como o Rangers fez no último jogo, onde venceu o Copenhague na casa do Copenhague, porque a equipe estava com um time misto, estava focado no primeiro jogo dessa fase eliminatória de competição internacional. Então, para esse jogo, a gente tem um Copenhague muito forte, mas um Lyngby que também pode
pode vir fazer os seus primeiros 3 pontos nessa competição, porque o adversário está focado em outras competições, mas ainda assim é um adversário para gols, como é os mandantes. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Helsingør e Amager, jogo da segunda divisão, na verdade, dinamarquesa, que a gente tem o Helsingør ali em sétimo com 6 pontos e o Amager em oitavo com 4 pontos. Outra competição altamente forte no mercado de gols, tanto que o Helsingør nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Amager nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 deles também já tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, entre eles, em 4 oportunidades, tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,62, outra cotação muito boa para duas equipes que estão ali bem próximas na tabela, mas que quando a gente olha para o saldo de gols dessas equipes, fica muito evidente o porquê o dia é over 2,5, galera. A gente está falando do Helsingør, que já marcou 7 gols e tomou 12, isso em 5 jogos, e o Amager, que já marcou 5 gols e tomou 10. O Helsingør tem uma média melhor até do que o Copenhague na primeira divisão. Só em 5 partidas a equipe teve 19 gols, é uma média altíssima de gols, e enfrenta o Amager, que tem 15 gols também em 5 jogos, ou seja, as duas equipes têm no mínimo 3 gols em 5 partidas cada uma delas, no mínimo, ou seja, é competição sim para over 2,5, é muito gol. O Helsingør vem de uma excelente vitória, uma goleada fora de casa sobre o líder da atual competição, e o Amager vem de uma senhora goleada também fora de casa, mas aí acabou perdendo de 5-1 para o Evidrov, ou seja, é jogo sim para gols, são equipes que atacam, fazem muitos gols, mas também tomam muitos gols, e essa partida deve ser essa a tendência também. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo. Antes da gente passar pro Breda e Oz, galera, já vai se inscrevendo no canal. Se você tá curtindo, se você tá esperando mais over 2,5, já deixa aquele dedinho no inscrito para ajudar o canal a crescer e você continuar vendo aqui mais dicas e mais palpites do nosso canal, do nosso conteúdo. Então vamos pro próximo jogo do dia, Breda e Oz, jogo válido pela segundona holandesa, que a gente tem o Oz em 11º com 3 pontos, 2 jogos, uma vitória e uma derrota, a mesma coisa com o Breda, que também tem 3 pontos nesse começo de competição holandesa. E outra competição aqui, a tendência é muito grande de gols, até porque o Breda também nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Oz nos últimos 5 confrontos da equipe, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, mais precisamente nos últimos 3, sempre tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,69, uma cotação muito boa para uma competição que tem uma alta tendência de gols e uma odd considerada até altas no mercado do over 2,5. E lembrando que em 2 jogos o Oz fez 3 gols e tomou 3 gols e o Breda fez 2 gols e tomou 3. Já começaram muito bem no quesito gols nessa temporada holandesa. O Breda vem de uma vitória magra sobre o Helmond, mas perdeu para o Maastricht na última rodada por 3-1. E o Oz venceu o Jong Utrecht por 3-0, mas também tomou 3-0 na última rodada para o Almere. Ou seja, é um campeonato muito oscilante da maioria das equipes que disputa, e essas duas equipes já começaram mostrando que podem entrar nesse ritmo, apesar que o Breda sempre faz competições ali na parte de cima, sempre busca o acesso, mas nos últimos, ali nos finais, nos playoffs finais, a equipe acaba perdendo força e continua na segundona holandesa. Vamos ver como vai ser nessa temporada, mas já começou de muitos gols, assim como o Oz, e eu espero que esse jogo também seja assim. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,69 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Mönchengladbach e Hertha Berlim, jogo da Bundesliga, que a gente tem o Mönchengladbach em terceiro com 4 pontos e o Hertha em 15º com apenas 1 ponto.
Duas equipes em começos diferentes de competição, mas duas equipes que devem vir para um jogo de gols. Até porque o Mönchengladbach nos seus últimos 5 jogos, em todos eles a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Hertha nos últimos 5 confrontos, em todos eles também tivemos a equipe marcando e sofrendo gols na mesma partida. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades também tivemos Hertha e Mönchengladbach marcando e sofrendo gols na mesma partida. Por isso o nosso palpite para esse jogo lá na Alemanha, que vai quebrar um pouco a nossa sequência de over 2,5, vai ser no ambas marcam. A odd aqui está na casa de 1,70, uma cotação muito boa para o Mönchengladbach, que começou muito bem, deve nessa temporada fazer o que fez há umas 2 temporadas atrás, continuar a caça de Dortmund e Bayern, tentar desbancar os bávaros nesse título, coisa que eu acho muito difícil, mas a equipe já está ali em terceiro lugar, vem de um empate contra um Schalke por 2-2, depois de ter vencido o Hoffenheim na estreia por 3-1. Já o Hertha, que vem, eu acredito que vem para fazer mais uma temporada como fez na última temporada, muito fraca, onde a equipe é muito difícil a equipe fazer gols, a equipe é muito defensiva, não consegue ter um bom ritmo de jogo, e apesar disso, nesse começo de temporada, nos seus 2 jogos a equipe deixou pelo menos um gol. Perdeu do Union Berlin, um clássico de Berlim, na primeira rodada, mas na última conseguiu empatar com o Frankfurt. Para esse jogo, por ser um Mönchengladbach que deixa muitos espaços pela equipe jogar dentro de casa por vir para cima, eu acredito que o Hertha também deve deixar um golzinho, mas o Mönchengladbach na minha visão é favorito. Mas pelo que as duas equipes vêm apresentando, principalmente o Mönchengladbach por estar tomando muitos gols, por ser uma característica também do campeonato alemão, eu acredito que o ambas aqui tem muito valor. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para First Vienna e Admira, outro jogo da segundona austríaca e outro jogo que quebra a sequência do ambas. Mas antes disso, a gente tem o First Vienna em terceiro com 8 pontos em 4 jogos e o Admira 7 pontos em 4 jogos. Duas equipes aqui que começaram bem essa segundona austríaca. E para esse jogo, como eu falei, a gente vai dar uma quebrada também no over 2,5, porque aqui a gente tem um First Vienna que nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Admira, nos últimos 5 confrontos, em todos eles, a equipe marcou e sofreu gols também em seus últimos jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, Admira e First Vienna sempre marcaram e sempre sofreram gols quando estavam se enfrentando. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser também no ambas marcam. A odd está na casa de 1,58, uma cotação muito boa para um First Vienna, que vem da terceira divisão na temporada passada e que começou bem essa segundona. Está a 4 pontos do líder Horn, tem 4 jogos e 8 pontos, e enfrenta o Admira, que vem rebaixado da primeirona, que já tem 9 gols marcados e 8 sofridos. São equipes que marcam e tomam muitos gols, e isso faz com que o mercado de ambas e também de over seja muito favorecido nessas competições, mas pelos resultados, principalmente do First Vienna, que vem de 2 empates por 1-1, e do Admira, que também vem dos seus 4 primeiros jogos sempre marcando e sempre sofrendo gols, eu acredito que o ambas deve ter um valor maior do que o over nesse jogo, porque são duas equipes que devem atacar, devem ser atacadas e devem buscar a vitória, até porque estão na parte de cima da tabela, precisam ganhar, porque o Horn em 4 jogos venceu os 4 e o First Vienna e o Admira já perdeu alguns pontos nesse começo de competição. Então é um jogo de muita importância para as duas equipes, principalmente por First, por estar jogando dentro de casa, mas que pelo retrospecto delas, o mercado de gols deve ter prevalência. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Lyon e Troyes, jogo da primeira divisão da Liga Francesa, que a gente tem o Lyon em sétimo, venceu na estreia por 2-1, e o Troyes, que em 2 jogos tem 2 derrotas, zerado, penúltimo colocado na primeirona francesa. E para esse jogo, apesar do Lyon ter um certo favoritismo, o nosso palpite vai manter no mercado de over, até porque o Lyon nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Troyes nos últimos 5 confrontos, em 4
4 deles também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, apenas no último jogo a gente não teve 3 gols ou mais, a gente teve apenas 1-0 do Lyon, mas em todos os outros jogos sempre tivemos placares muito movimentados com no mínimo 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,53 e a gente está falando de um Lyon que começou muito bem a temporada, vencendo o Ajaccio por 2-1 ali, depois fez o resultado, depois teve uma expulsão e o segundo tempo acabou ficando para segurar o placar da vitória dentro de casa. Já o Troyes não começou nada bem a competição, perdeu de 3-2 no Montpellier, perdeu do Toulouse de 3-0, nos 2 primeiros jogos sempre tomou 3 gols e são equipes que devem ficar ali no meio da tabela e enfrentando agora uma das grandes equipes do cenário francês, que já começou muito bem a temporada, que tem uma equipe muito mais forte. Eu acredito que a tendência deve ser de gols, até porque a gente está falando de duas equipes muito diferentes tecnicamente e que estão em momentos completamente diferentes, mas boas também no mercado de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Ituano e Novo Horizontino, último jogo do dia e jogo na nossa Série B do Campeonato Brasileiro. E para esse jogo a gente tem o Novo Horizontino em 11º com 31 pontos e o Ituano em 12º com 30 pontos. Aqui, galera, a gente vai fazer um pequeno adendo, porque a gente chegou a ver uma piada, um meme, que o Ituano é o Santos de mostarda e o outro é o de ketchup. Não, na verdade o Ituano é o de ketchup e o Novo Horizontino é o de mostarda. Brincadeiras à parte, vamos seguir aqui com o nosso trabalho. Ituano, nos seus últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Novo Horizontino, nos seus últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em apenas um deles 0-0 no placar, em todos os outros sempre 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo de duas equipes que vem fazendo uma campanha razoável nessa Série B vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,52 para o Santos Mostarda contra o Santos Ketchup. Brincadeiras à parte, galera. Mas toda vez que a gente vê, a gente lembra disso. Mas a gente está falando de um Novo Horizontino que tem 26 gols marcados e 29 sofridos e um Ituano que tem 27 marcados e 25 sofridos. São duas equipes que vieram da Série C na temporada passada e que vêm com boas médias de gols. Depois de um começo bem oscilante, conseguiram até fazer bons pontos, mas agora nessa meio final de competição, vem ganhando, vem empatando, vem perdendo, mas sempre com muitos gols. Tanto o Ituano como o Novo Horizontino, que vem de uma boa vitória sobre o Criciúma depois de uma sequência de poucas vitórias nos seus últimos jogos. Mas são duas equipes que vêm mantendo bom retrospecto no mercado de gols, mesmo em uma competição muito travada. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, dicas, palpites. E até a próxima. Antes da gente ir embora, fiquem com os bilhetes prontos e valeu!